Bom, boa noite, todo mundo. Nós estamos aqui juntos de novo e continuando aí com o André Luiz, nesse capítulo que faz a gente refletir bastante, né? Se a gente voltar um pouquinho no capítulo 13, a gente vai lembrar que ele estava com a intenção de pedir emprego para o Clarencio, né? Emprego não, trabalho. E, na verdade, a intenção dele era de pedir emprego de médico, né? Então, ele estava querendo usar o título dele, as credenciais dele como homem do mundo, do plano espiritual. E aí, nessa conversa, que foi muito intensa, tanto para a senhora idosa que estava conversando, quanto para o André Luiz, no aspecto de abrir os olhos da verdade, da responsabilidade, da diferença entre trabalho e serviço, da diferença de saber entender que existe o bônus hora lá, que a gente, para conseguir algum benefício, para a gente ter direito a fazer um pedido, esse pedido ser respondido, a gente precisa merecer. A gente precisa de intercessão de espíritos do bem ao nosso favor. Porque até as coisas mais simples, né? Por exemplo, o pão que a gente come de manhã, por quantas mãos esse pão passou? Por quantas mãos esse trigo passou? Jesus, quando veio à Terra, 2000 anos, a mesma coisa, ele não fez sozinho. Então, é importante a gente entender que todos nós necessitamos de ajuda em algum momento. E a gente pode muitas vezes estar numa posição de se achar de vaidade, de orgulho, de não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, e a gente se esquece que a vida não é assim, que a gente precisa aprender a dar para saber receber bem, né? E como uma senhora em que não conseguiu lidar com as suas próprias emoções e no meio de nosso lar, com as dificuldades de nosso lar, como é que ela achou que ela ia ter equilíbrio para ajudar os filhos? A gente consegue entender completamente esse pedido da mãe. Qualquer mãe dá o coração, dá o braço para poder ajudar o filho. Mas para a gente conseguir ajudar de verdade, a gente precisa saber fazer direito, né? E esse treino de dar é um exercício que nós precisamos viver, aprender, um exercício de paciência, de tolerância, de resignação, de fé, de lidar com frustração. Enfim, como é que a gente vai ajudar alguém que está sofrendo se a gente está desequilibrado? Em vez de a gente ajudar, a gente vai acabar atrapalhando muito mais. Então, nessa conversa, a primeira coisa que eu fiquei pensando foi esse contraste, né? Contraste moral e o contraste emocional. Primeiro, o André, escutando a conversa, pensando, gente, mas eu sou mesmo um bisonho, né? Porque ele foi lá, meio com toda a pompa e a presença de um senhor doutor, né? Pesquisador importantíssimo. E de repente ele percebe que ele é muito menor do que ele imaginava. Ele percebe que os talentos que ele estava trazendo da Terra, eles não eram suficientes ou não tinham valor no plano espiritual. Então é como se a gente vivesse aqui na Terra e quando a gente viaja, por exemplo, se a gente for para a Alemanha ou se a gente for para a China, a gente vai ter que levar o dinheiro local. A gente tem que se preparar para essa viagem. A gente tem que se preparar com o tipo de roupa, a gente tem que se preparar em termos de como se comunicar, a gente precisa se preparar com o dinheiro. E da mesma forma, nessa viagem que se chama morte. Nessa passagem, a gente precisa estar com a mala certa, estar com a roupa certa, estar com as ferramentas certas. E muitas vezes a gente vive a vida inteira sem se preocupar. Quais são as ferramentas que eu vou levar para o outro lado? A gente só se preocupa com as coisas daqui, né? E à medida que ele está ouvindo essa conversa, ele tem vontade de fugir, né? E é interessante porque a gente percebe ele mudando de atitude, né? Fazendo essa reflexão de será que eu estou pedindo, né? Ai, estou fazendo uma besteira, não posso chegar aqui e pedir um cargo de médico.
se eu não estou conseguindo fazer nem o que um enfermeiro singelo está fazendo. Então, foi interessante a gente perceber essa mudada de 180 graus num homem que a gente tem que lembrar que tinha um humor, uma personalidade muito forte, né? Lá, quando eles comentam que ele tinha sido um suicídio indireto, eles falam, você não sabia dominar suas emoções, você explodia, você ficava nervoso. Por quê? Porque ele tinha um orgulho muito grande, né? Então, imagine ele estar ouvindo todas essas coisas, a dificuldade que devia ser para digerir aquilo, né? A outra, a senhora idosa, ela não estava entendendo a responsabilidade dela no próprio crescimento, ela não estava entendendo que aquelas experiências que ela estava sendo colocada, o chefe difícil, as pessoas desequilibradas, que tudo aquilo era para ajudar a fortalecer o quê? O core dela, moral, para quê? Provavelmente para poder ajudar os filhos. Porque ela ia estar, quando ajudando os filhos, enfrentando situações delicadíssimas. Além disso, à medida que a gente faz o bem, a gente vai angariando amigos. E ela não ia conseguir ajudar esses filhos sozinha, né? E tá chorando copiosamente. Então, outra coisa que eu acho que é importante a gente ver é que quando a gente faz uma escolha, mesmo quando a gente resolve não fazer nada, a gente já fez uma escolha. E toda vez que a gente faz essa escolha, a gente está deixando de escolher alguma coisa. E essa lição é importante a gente perceber desde de criança, né? A gente ensina a criança. Se não estudar, vai mal na prova, vai mal na escola. Se não ler livro, não vai aprender a ler direito. Se não pedir por favor, não vai conseguir o que quer. A gente tem que entender a nossa responsabilidade na nossa felicidade ou infelicidade. Ela passou 6 anos lá com muito poucas bônus horas. Então, ela estava vivendo só para ela, só para si. E é interessante porque o Divaldo, numa das palestras, ele comenta que 90% da população mundial está nesse estágio de sono, que vive para comer, para dormir e para fazer sexo. Só isso. Então, vive e, claro, trabalha, né? Mas o ponto é, não consegue sair desse plano mais baixo, de só terra a terra, né? São só os prazeres do dia a dia. O prazer de comer, o que é gostoso, de tomar o chopinho, de ir no shopping, só fica ali, de ir para festa, de se divertir. E a gente se esquece que nós estamos aqui na Terra, não é para a gente se divertir, pessoal. Não é. A Terra é uma escola. Escola é trabalho. Trabalho que a gente está vendo aqui, no dicionário espírita, ou espiritual, ou de André Luiz, é serviço. Então, a gente está aqui com uma missão. Cada um de nós tem uma tarefa já pré-definida, que foi acordada conosco enquanto a gente estava no plano espiritual. E muitas vezes a gente vive aqui na Terra só querendo se divertir, sem querer ter problemas, sem querer ter dor de cabeça, quando isso não é realidade. Cada vez que a gente tem um problema, esse problema está ajudando a gente a desenvolver algum tipo de músculo, seja ele o músculo da paciência, o músculo do perdão, o músculo da resignação, vai estar ajudando a gente a se tornar uma pessoa melhor. Se a gente olhar no retrovisor da vida, a gente vai ver que os momentos que a gente cresceu mais, que a gente amadureceu mais, foram justamente os momentos que a gente sofreu mais. Por quê? Porque a gente teve que sair da zona de conforto. Então, a gente está vendo o André e essa senhora idosa, e o interessante, não tem nome a senhora idosa. Por quê? Porque é um arquétipo. Ela não precisa ter nome. Essa senhora idosa é a gente. Quantos de nós não quero mudar de emprego porque está difícil demais, ou vou acabar meu casamento porque ele não faz as coisas do jeito que eu quero, ele não me faz feliz. E aí, né? No tempo da nossa avó, casamento, qualidade ou não, ninguém está pondo em pauta isso, não existia um acerto de ter paciência, ter tolerância, ninguém casava para separar. Hoje, que seja bom enquanto dure. E a gente se esquece que o relacionamento entre um homem e uma mulher
é uma coisa muito sagrada, talvez a mais sagrada perante a lei de Deus, né? E aí, qual que é a postura de Clarencio? Qual que é a postura de um espírito mais evoluído? E a gente sabe, Clarencio não é um espírito superior, ele não está no nível de Jesus, senão ele ia estar em outra alçada, ele ainda está dentro da crosta terrestre. A gente sabe que nosso lar está dentro da crosta terrestre. Energia tranquila, sem austeridade. Ele não está humilhando ninguém, ele não passa a mão. E isso que eu acho que é importante a gente lembrar. A gente não tem que ser conivente com o erro. Ao mesmo tempo, a gente não precisa ser grosseiro. E dentro da nossa faixa vibratória, essa linha é muito difícil. É muito difícil a gente educar sem ferir. Tanto o filho, quanto maridos, tanto esposa, cônjuge, parceiro, fala peer no trabalho. É muito complicado. Mas é uma coisa que a gente precisa tentar fazer. Como é que eu faço isso? Como é que eu coloco o meu ponto de vista? Como é que eu explico que isso não foi legal, sem ferir o outro? Sem agressão. Porque às vezes o outro pode ficar ferido por causa do orgulho dele, não pela forma como você falou, mas simplesmente porque ele não estava pronto para ouvir uma crítica, né? E aí, André Luiz, não seria a presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde permanecia como enfermo? Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. Por que ele pensou isso? Porque até então, ele só estava olhando para o umbigo dele. Mas eu e eu. Chegou ali, ele fala assim, é absurdo o que eu estou falando. Eu não fiz nada para merecer. Eu fui um suicida indireto. Eu não soube tratar bem as pessoas. Eu não estou aqui, eu não consigo curar ninguém. Eu não tenho os talentos. Eu não passei na universidade espiritual, do plano espiritual, para poder ser médico. A gente olhar para médico como aquele sacerdote mesmo. É um médico de almas. É tão legal quando a gente vai a um médico e o médico olha no olho da gente, conversa com a gente e parece que faz aquela conexão profunda de sentimentos conosco, né? Então, hoje, a gente sabe que awareness, mindfulness, é muito importante. E é exatamente por isso, é o conhece-te a ti mesmo. É a gente saber os nossos defeitos, as nossas limitações. Quando a gente olha para Clarencio, a gente vê essa sinceridade sem humilhar o outro. Ele consegue olhar o todo, ele consegue ficar naquela posição de observador sem atacar. Ele explica, é necessário merecer antes de pedir. E André Luiz está aprendendo tudo isso pela primeira vez. Ele não sabia essas lições. Primeiro que ele humilhava as pessoas dentro do orgulho dele. Segundo que ele nunca teve que se preocupar em se melhorar. Terceiro, pedir, ele recebeu tudo de graça dos pais. A vida dele foi uma vida fácil, entre aspas. E ele acreditava que o título na terra era o mesmo do céu, quando que não é. Então, a gente tem que olhar para esse grande homem como uma criança do ponto de vista espiritual. Isso é tão difícil para a gente, porque muitas vezes a gente olha adultos, pessoas formadas, com títulos, às vezes é o pai, a mãe, o avô, o tio, enfim, o presidente da República, e a gente fala como é que essa pessoa, com um cargo desse, com uma responsabilidade dessa, com uma idade dessa, pode estar fazendo esse tipo de coisa. E a gente se esquece que a maturidade cronológica é diferente da maturidade moral. A gente pode ver, às vezes, pessoas como a Greta Thunberg, que defende aí o climate change, né, as ações para minimizar o impacto na natureza, com uma consciência ecológica que muito pouco adulto tem. Por quê? Porque é um espírito diferente. A gente olha para um Arthur Valadares, escuta ele falando e fala, gente, it's an old soul. Um menino tem 20 anos e consegue falar de Emmanuel e bota qualquer adulto que a gente conhece do bolso. Como assim?
E aí? A maturidade, a idade cronológica é proporcional à maturidade moral? Não, não é. Né? E é o que a gente está vendo aqui. Eu falo isso várias vezes, já comentei em outras aulas. A gente se preocupa muito para nós que somos mães. Qual que é a qualidade da escola dos filhos? Eu não estou dizendo que isso seja importante, né? Porque eu acredito na importância de um estudo, uma escola de qualidade, sem dúvida nenhuma. Mas não é só isso. Porque a gente está vendo aqui o exemplo de André Luiz. Melhores escolas, melhores oportunidades. Isso não vai defender em relação aos erros da vida. A gente sabe que esse câncer que ele acabou morrendo veio do quê? De uma sífilis. A sífilis a gente pega como? Por sexo. Então, quer dizer, ele foi infiel no casamento, né? E bebia demais, não sabia gerenciar suas emoções, tinha ataques de raiva. E aí? Por quê? A universidade não ensinou isso para ele, né? São valores que vêm de onde? Da moralidade, da família, da religiosidade. E é por isso que é importante a gente começar a dar esse conceito, esse estofo moral para as crianças desde pequeno. Por isso é tão importante a evangelização para as crianças principalmente, porque até certa idade o cérebro não está desenvolvido e a única coisa que elas conseguem enxergar são elas mesmas. Então é tudo para mim, é tudo para mim, é tudo para mim. É o jeito que o cérebro existe. E não consegue planejar no que vai acontecer daqui a uma semana, não entende consequência. O papel de nós como pais, como educadores, como família, né? Lembrando que it takes a village to raise a child, né? É exatamente ajustar esses desejos. Educar a criança, entender que explicar para ela que ela não vai poder ter tudo que ela quer a hora que ela quer, do jeito que ela quer. E muitas vezes o não é muito mais difícil de ser dito do que o sim, mas é o melhor para ela. Enfim, é o processo de educar, que é exatamente o que o Clarice está fazendo. O meu ponto é, André Luiz é um adulto cronologicamente, mas é uma criança do ponto de vista moral. André Luiz, ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão que me dominava. Entretanto, a consciência me advertia. Por que referir-se ao serviço especializado? Por que ele estava fazendo isso? A gente sabe. E quando a gente está mudando de emprego, é muito difícil a gente pensar em mudar de emprego e ir para um cargo com um título menor. Assim, não, mas eu era gerente aqui, como é que eu vou ser especialista? Ou eu era diretora, ou eu era VP, como é que eu vou dar um passo para trás? E a gente se esquece que não é o título, e sim a forma como a gente está trabalhando, que é o que o Clarence vai falar para ele. Você levou para o lado errado, você não entendeu. Primeiro que ele chamava os pacientes dele de cliente. Né? Esquecendo que aquelas pessoas eram gente, que precisavam ser tratadas, né? Então, os espíritos mais elevados, como Clarencio, estão enxergando tudo. Tem visão de raio-x. Tem. E a gente vai ver em outros livros de André Luiz, que quando André Luiz vai vir em serviço na Terra, ele passa por alguns tratamentos especializados para ampliar a vidência dele, a percepção dele. Ele, dentro da moralidade, da evolução dele, ele não tinha essa percepção. Então, ele precisava aí desse ajuste, né? Dado no plano espiritual. Mas espíritos como Clarencio já tem isso. Então, muitas vezes, os espíritos que estão aqui, o nosso anjo da guarda, que é sempre um espírito mais evoluído do que a gente, ele chega aqui, está olhando para a Letícia, já está sabendo, a Letícia está aqui, mas a cabeça está lá, e está pensando isso, ela fez isso, não sei o que lá. Ele já está vendo tudo. Ela pode estar aqui com cara de passarinho, felizinha, tal, sorrindo. Mas ele está lendo o que está por detrás. Isso quer dizer que todos os espíritos fazem isso? Quer dizer que o obsessor consegue fazer isso? Não. O livro de Ação e Reação fala muito bem disso. No livro de Ação e Reação, a gente presta atenção na forma como eles veem os nossos valores através da ideia central. Eles percebem qual é o nosso drive,
O meu drive é ambição, é crescer. O meu drive é ganhar dinheiro. O meu drive é casar. O meu drive é fazer sexo toda semana. E eles apoiam nesse desejo central e obsediam a pessoa por esse desejo central. Eles não conseguem enxergar. Não tem essa percepção da verdade como os espíritos mais elevados. Os mais elevados conseguem enxergar os inferiores. Os mais inferiores não conseguem enxergar os mais elevados. Na Terra, a gente consegue usar essas máscaras. A gente tem a máscara social, que nem a gente tem roupa, né? A gente vai para a praia, usa um tipo de roupa. A gente vai para o clube, outro de roupa. A gente vem trabalhar, outra roupa. A gente anda de ônibus, outra roupa. Vai numa festa, casamento, outra roupa. Lá não. A gente não tem como botar essa máscara. Então, não tem como eu fingir que eu tô feliz, ou que eu tô triste, ou que eu sou boa. Não, porque eu sou, é isso, eu sou. Eu não estou, eu sou. O que eu sou é o que é visto. Então, imagina essa situação, né? Você tá... Eu fico pensando, eu já encontrei o Divaldo algumas vezes, né? Quando eu estava na Califórnia, nos eventos dele. Eu tinha um medo de chegar perto dele, porque eu ficava sempre pensando, gente, o que esse homem tá vendo perto de mim, né? Porque ele tem visão de raio-x, fica vendo tudo, né? E imagina o nosso constrangimento estar perto, né? De um espírito tão evoluído, assim como o Clarencio, que está olhando para a gente e sabe dizer, olha só o que ela fez, né? Ela está falando isso, mas, né? E a estratégia, qual é? Ele vai dando corda, né? Ele vai conversando. Ele deu a corda para a moça, está dando a corda para o André Luiz, vai deixar falar. Ele deixa falar. E depois ele ajusta. Toda a tarefa, esclarece falando, na Terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título para nós é simplesmente uma ficha. Uma ficha. Quantos anos demora para ser médico? 10 anos? É uma ficha. E a gente, mais à frente desse livro, a gente vai ver ele indo ver a ficha dele. Agora, o interessante é que a gente vê que o Clarencio já tinha lido a ficha do André Luiz, já sabia direitinho o que ele tinha feito, não tinha nada que dava para esconder. Mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Gente, isso é tão real hoje, não é? Muitas vezes as facilidades da vida complicam tanto a nossa realidade, a nossa saúde física, a nossa saúde moral. Um exemplo bobo, né? Quando a gente era novo, assim, não tinha dinheiro para comprar chocolate, tinha que economizar a semana inteira para tomar um refrigerante na escola. E de repente você vira adulto, você está com vontade de comprar um refrigerante, você vai lá e compra um refrigerante. Você não tem mais esse problema, né? Agora me diga uma coisa, refrigerante faz bem para a saúde? Não. Então o que parece ruim, na verdade, era bom. Quando a gente tem um tipo de facilidade na vida, a gente acaba muitas vezes usando essa liberdade de uma forma errada, que acaba prejudicando a gente de alguma forma, né? E foi o que aconteceu com ele, dentro do seu título, da sua posição social, socioeconômica. Ele fez escolhas erradas e acabou sofrendo as consequências, né? E aí a verdade verdadeira. André, você vem aqui, você está falando que você quer qualquer gênero de tarefa, mas no fundo, você sente falta dos seus clientes. E eu achei muito interessante ele falar cliente. Porque cliente, aí você vai na manicure, você é cliente. Você vai numa loja de sapato, você é cliente. Você vai no médico, você não é cliente, você é paciente. Por que ele falou cliente? Porque todos os detalhes do livro têm um porquê, pessoal. Porque era assim que ele via. Os clientes, essas pessoas, eram basicamente uma forma de dar dinheiro para ele. Eles eram clientes, ele estava vendendo serviço, ele não estava servindo. Então, você sente falta dos clientes, quer dizer, do dinheiro, do income. Você sente falta do seu gabinete, não é consultório, é gabinete. Da paisagem de serviço com que o Senhor honra a sua
personalidade. Está falando da persona. Está falando do ego e não do self. Olha só a profundidade desse parágrafo. E aí, muitas vezes a gente se pergunta mesmo, né? A gente está sentindo falta do quê? Da posição, do status, e talvez por isso falem que o poder é uma das coisas mais difíceis de deixar para trás, muito mais do que o dinheiro, né? Justamente porque você consegue manipular muitas coisas, e é o que ele tinha, além do dinheiro, claro. E aí eu quis fazer uma analogia com a parábola dos talentos e essa conversa que eles tiveram, né? Primeira coisa, o que são os talentos? Eu gosto de olhar os talentos como as bênçãos que a gente tem na vida. Eu ter olhos, isso é uma bênção. Eu ter pernas, isso é uma bênção. Eu ter uma família, esse é um talento, é uma bênção. Eu ter filhos, isso é uma bênção, é um talento. Eu poder ter estudado, isso é uma bênção, um talento. É só a gente olhar, eu ter água pura na torneira, isso é uma bênção. Esses talentos são todas essas ferramentas que a gente recebe quando nasce. Eu nunca tive que me preocupar em pagar minha escola, até formar. Por que isso? Será que isso me fez melhor ou pior? Talvez a intenção fosse me preparar para outras coisas. Talvez se eu tivesse que pagar a minha escola, eu não seria o que eu sou. A gente não sabe. Por que que a gente recebeu isso? Porque era para eu focar em outras coisas? Para quê? Para que que eu recebi esses talentos? Eu recebi esses talentos não é só para o meu bem viver. Esses talentos precisam ser aplicados dentro da seara de Jesus. Os meus olhos são para ver coisas boas, para enxergar coisas boas, para valorizar a vida, em vez de só ver coisa ruim. Os meus braços para ajudar os outros, a perna para eu conseguir trabalhar melhor, a educação para eu conseguir produzir, melhorar a qualidade da sociedade, da minha família, eu não ser um peso da sociedade. Então, é importante a gente fazer essa reeducação dos valores, né? Lembrando que todos esses talentos, assim como na parábola dos talentos, são o quê? Um empréstimo. E a gente tem que acontecer o quê? Como acontece na parábola dos talentos, no final. A gente tem que usar e depois você vai dar conta. Você vai ter que report. Então, o que você fez com o seu título? O que você fez com a sua família? O que você fez dos seus filhos? O que você fez da sua saúde? O que você fez do seu corpo? Inclusive, essa filosofia tão banalizada do meu corpo, a minha decisão, será mesmo? Será que é verdade isso? Porque eu tenho que prestar contas do que eu fiz do meu corpo. Se eu tratei ele bem, se eu tratei ele com respeito, se eu coloquei os nutrientes certos, se eu não desgastei ele por mau uso de vícios, de sexo. Eu vou dar conta disso depois. Eu vou prestar conta. E a evolução do ser, é importante a gente lembrar que ela vem de dois lados. Ele olhou simplesmente para o lado acadêmico dele. A asa para a gente voar é o lado intelectual e o lado moral. E a gente sabe que é muito mais fácil a gente desenvolver o lado intelectual do que o moral. E é aí que a gente erra. É aí que a gente escorrega. E aí ele fala, Clarencio, como transformá-lo de um momento para o outro em médico de espíritos enfermos, quando você fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Ele não soube sublimar. E aí eu fico pensando, e a gente está sabendo? Porque essa conversa não é sobre o André. Essa conversa é sobre a gente. Será que eu estou tratando meus filhos que nem bonequinho, né? Então é botar
fitinha no cabelo, roupinha bonitinha, né? Ou ficar usando eles como se fosse bibelô, ou eu estou educando os meus filhos para a vida. Como é que eu estou tratando o meu casamento? Um casamento de aparências ou é um casamento de verdade? Uma comunhão de almas, onde um ajuda o outro? Como é que eu faço o meu trabalho, principalmente agora que a gente pode trabalhar remotamente? Eu estou trabalhando ou eu estou fingindo que eu estou trabalhando? Porque isso tudo vai estar escrito aonde? Na nossa ficha. Vai estar tudo lá. Ela falou que estava trabalhando, mas na verdade ela ia dormir. Vai estar lá. Não, ela, inclusive, num dos livros de André Luiz, um caso que a pessoa se aposenta indevidamente por doença, mas ela não precisava. Chega lá do outro lado, ela fica como handicap. Porque ela mentiu, porque ela abusou do sistema. Isso vai estar na nossa ficha, vai estar impregnado dentro da gente. Então, a medicina, como eu estava falando, a gente tem que olhar como sacerdócio. Outra que eu gosto de pensar é o trabalho de um professor. É um tipo de sacerdócio, de doação também, né? Quando ele faz essa comparação, você estava muito mais preocupado com a matemática, eu fiquei preocupado com a matemática, como assim? Preocupado com a matemática no aspecto de income, de horas de trabalho, de return over investment. E a gente entender que existem profissões, a gente vê aqui dos médicos, principalmente agora do Covid, né? Foi momentos de extrema doação, de ir para a guerra, de verdade. Porque quantos médicos nem estavam voltando para casa no começo, com medo de passar Covid para a família, né? Que não conseguia dormir, passava a noite sem dormir, e exaustão, e depressão, e suicídio. A outra coisa é a gente pensar nos nossos títulos, a forma como a gente está olhando os nossos títulos, né? O quanto que eu gosto de advertise os meus títulos, de quão inteligente eu sou, como eu sou. Isso é vaidade da gente, é orgulho. Será que isso está ajudando? Não, não está ajudando. Aí, Clarence, conforme deduz, continuou ele, você não se preparou o conveniente para os nossos serviços aqui. Aí André Luiz responde, generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me a evidência. Você já imaginou o que foi para o André Luiz? Que a gente tem que realmente dar parabéns para ele. Porque esse foi um exercício de humildade muito grande que ele nunca tinha passado. E que, de repente, ele estava precisando se reeducar. Agora, por que ele não subiu a ladeira com o Clarencio? Por causa da força moral do Clarencio. Aí o Clarencio fala para ele, olha, na verdade, tem gente que fica rezando por você, que está trabalhando a seu favor. E aí fala, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Indiferentes, quer dizer, ele não ligava, ele fazia, ele fala de trouxa, de troca, era sempre por interesse. Fala que mesmo esse atendeu 6.000 pessoas, só 15 rezam por você, mas essas 15 fazem diferença. E aí eu fiquei pensando, quantas pessoas rezam por mim, de verdade, com amor? E essa prece, porque às vezes é a prece daquela pessoa que não tem nem nome, nem cara, nem nada, mas é aquela prece que realmente vai mais alto, por causa da humildade do coração daquela pessoa. E aí ele falou assim, puxa vida, mas tem gente que reza por mim? Sim, sua mãe intercede por você o tempo inteiro, todos os dias. Olha só que coisa. E aí a gente sabe que prece de mãe pega, né? E praga de mãe pega também. E a gente vê o amor dessa mãe. E o amor, a interferência que a gente pode ter do poder da prece quando ela é feita com amor de verdade. Então, para a gente refletir essa semana, eu coloquei 3 coisas. Primeiro, essa eficácia da prece. Não a prece de boca, não a prece digitada e decorada, mas a prece que
fala com o coração. A prece que coloca a nossa emoção e que nos coloca de uma forma humilde perante a Deus. A segunda coisa que eu queria refletir é o uso dos nossos talentos. A gente fazer uma reflexão de quais são esses nossos talentos. E uma forma fácil da gente perceber é, cada coisa que a gente olhar no nosso dia, se a gente pensar, e se eu não tivesse isso amanhã? E se eu não tivesse esse casaco amanhã? E se eu não tivesse esse centro espírita amanhã? E se eu não tivesse essa amiga amanhã? E se eu não tivesse esse pai ou essa mãe amanhã? Como é que seria? E aí eu vou perceber que isso é uma bênção, né? E a outra coisa que a gente já falou semana passada, que eu volto a repetir, porque eu acho que nunca é demais, é a diferença do trabalho e serviço, isso do merecimento, sabe? Da gente não fazer as coisas por troca, com uma intenção de troca. O melhor é quando a gente faz o bem para alguém que nunca vai saber quem a gente é, porque aí o bem é só entre nós e Deus. Porque quando a gente recebe o obrigado aqui na Terra, a gente já recebeu a gratidão, o pagamento. O bom é quando a gente vai receber só do outro lado. Então, mesmo que é difícil, né? Quando a gente recebe ingratidão, faz uma coisa boa e aquilo passa de uma forma invisível, mas a gente tem que lembrar que a gente não quer ter essa gratidão aqui, a gente quer ter essa gratidão lá. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. E agora a gente abre para os nossos comentários. Quem quer comentar? A gente tem 5 minutinhos. Ana, o que eu acho mais incrível, assim, de todo esse livro, eu acho que a Leite já comentou muito sobre isso também, nesse capítulo fica muito claro da questão que, como ele é uma pessoa como a gente, talvez, que teoricamente tinha uma família, tinha um estudo bom, tinha um emprego bom, Só que aí quando a gente para pensar realmente nas minúcias das coisas, como é importante realmente tu prestar atenção em tudo, nos seus atos, nos seus pensamentos, nas tuas escolhas, nos teus convívios, porque a resposta vem depois, né? Então, isso quando o Divaldo falou que 90% da população mundial está em estado de sono, Thaís. Então, quer dizer que de 10 pessoas que a gente conhece, pensa em 10 amigos da Nike, 9 estão em consciência de sono. E aí? É assustador ou não é? E aí eu me pergunto, quais são as pessoas com que a gente está convivendo? As nossas escolhas. O conteúdo dessas pessoas, elas estão fazendo gente melhor ou não? Eu até coloquei isso no meu Instagram. Porque é isso mesmo. Porque essas escolhas vão estar refletindo quem nós somos. Mais algum comentário? Para mim, a reflexão, assim, acho que todas as mensagens que você tirou, Ana, foram super assim, importantes. Vocês estão conseguindo ouvir? Mas, para mim, eu achei o André Luiz também, eu gosto, né, ele assim, uma vez que ele entendeu, me parece, ele foi humilde e ele se colocou a serviço também. Acho que outro ponto que também ficou, né, todo assim, apesar de tudo isso que aconteceu, de, né, ter negligenciado aí um talento, na hora que as fichas caíram, né, Teve divisor de água, né? Ele falou assim, me coloca ao serviço, ele fala assim, né, atrevi-me a dizer, compreendo a lição, submeto-me a qualquer trabalho que coluna na realização de paz. Então, acho que, para mim também foi um aprendizado, que assim, errar a gente vai errar, todo mundo. Eu acho que pelo menos, eu errei, até aqui eu errei mais que acertei. Mas, assim, ter a humildade de falar assim, ok, errei, né? E coloca a serviço para fazer melhor. E é uma lição muito difícil de a gente reconhecer. Pois é, às vezes a gente não consegue nem fazer isso com o parceiro da gente, nem com o filho da gente, né? A gente cresce e pensa, quantas vezes os seus pais pediram desculpa para você? Não é engraçado isso? Não, pai, não, mãe não pedir desculpa pra gente, significa que eles nunca erraram? Erraram não.
Né? Então, e a gente como pais? A gente pede desculpa para os nossos filhos? A gente reconhece os nossos erros? Que é importante, né? O que mais? Esse botão de mute tá difícil, né, mamãe? Eu tô vendo que você tá tentando ver aí. Não dá para ouvir. Achei. Desculpem. Realmente um belo capítulo, lições altamente significativas. Parece uma leitura ligeira, rápida, mas dá para a gente constatar claramente a importância do trabalho, focando na qualidade do trabalho material, espiritual, etc. A importância da intenção, isso aí a gente não pode esquecer, né? Esse negócio de parecer bonzinho, parecer que está fazendo a coisa certa, mas se não for impregnada de amor, com aquela seriedade verdadeira, não adianta, né? E aí, caminhando nessa linha de raciocínio, a gente conclui com facilidade acerca da importância de estarmos atentos aos deslizes que nós cometemos no dia a dia, que você citou com exemplos muito práticos, e que a gente resume na qualidade da nossa reforma íntima. Então, eu não posso deixar de fazer o balanço do meu dia, de avaliar como foi que eu me comportei, como foi que eu me conduzi. Você falou que fica tudo registrado, eu até me lembrei do pendrive que eu projetei lá num dos slides, fica tudo registrado, né? E a proteção que a gente tem para não ir para o fundo do poço é a reforma íntima. Porque a gente se preocupa muito com o perigo que vem de fora. A gente tem medo de obsessor, a gente tem medo de trabalho feito, a gente tem medo de uma opção de coisa, de inveja, de olho gordo, etc. Mas o perigo maior reside em nós mesmos. Então, eu quero encerrar esse meu à parte, pedindo aos benfeitores espirituais que nos protejam de nós mesmos, que nos envolvam a todos, presentes e ausentes, naquela redoma de luz, para que nós não percamos o caminho, não percamos o rumo, que é Jesus. Obrigada. Mais algum comentário? Você já funcionou como uma prece. Olha, Amanda. Mais algum comentário? Então, tá bom. Então, vamos encerrar. Quero encerrar com aquilo que o Paulo fala, que mesmo quando ele quer fazer o certo, ele ainda faz errado. Então, isso é a gente, né? E a gente sabe que é exatamente esse mal que existe da gente, que faz a gente, dentro da gente, que faz a gente escorregar. Então, que nós consigamos vencer as nossas próprias imperfeições, que esse é o caminho da nossa felicidade. Então, boa noite a todos, que vocês tenham uma boa semana.